Então a vida surge na Terra, e dessa vida foi se aprimorando, foi tomando conhecimento das coisas através das leis que Deus foi mostrando a ele, foi com as experiências da tentativa e erro. Os seres inferiores foram sobrevivendo, conseguindo sobreviver, e foram gravando no seu perispírito primitivo as leis de Deus, ou seja, as leis do progresso, as leis de como permanecer vivo, por exemplo, a lei da, 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 da subsistência, ou a lei do ser vivo continuar existindo na face da Terra. Então, atendendo a essa lei, nós fomos aos poucos progredindo, sabendo onde estavam as dificuldades, sabendo como lidar com as adversidades da natureza, sabendo onde estavam as leis de Deus, começando a compreender muito pouco as leis de Deus. Por tentativa e erro, nós fomos morrendo muito, ou seja, perdendo o corpo físico. E a gente se perguntava por que é que eu estou perdendo o corpo físico, e ganhava outro corpo físico, e isso começava a fazer todas aquelas experiências, permanecer vivo, para permanecer num corpo físico. E no começo é o que a, a, o livro dos Espíritos, os Espíritos chamam de estado de natureza. É um estado em que o homem, quando surgiu como o homem na face da Terra, não com sua capacidade de livre-arbítrio, mas ainda na fase muito animal, que ele foi desenvolvendo o aprendizado que hoje chamamos instintos, que era como sobreviver tanto como individualmente, como em grupo, na sociedade. Então, aos poucos que essas leis vão sendo incutidas no conhecimento da pessoa por tentativa e erro, perdia o corpo físico, retornava, não cometia mais aquele erro, voltava, conseguia sobreviver, e assim ia, e descobriu os seres ainda, animais ainda, não capazes de raciocinar, já descobriram que viver em grupo, em sociedade, dependendo um dos outros, era muito melhor, muito mais seguro, a sobrevivência era mais garantida, pelo menos uma sobrevivência maior, era mais garantida permanecer mais tempo na face da Terra, numa encarnação só, do que vivendo sozinho. Não tinha como ele poder dormir, porque estava vigiando o tempo todo. Quando ele estava em grupo, desenvolveu a capacidade de formar grupos, uns dormem, enquanto outros vigiam, se algum predador se aproxima. Hoje é bem fácil ver um bando de aves, por exemplo, elas não dormem inteiramente todas de uma vez. Sempre tem quem vigia, os roedores no campo, os animais, qualquer animal selvagem, um grupo dorme e outro grupo vigia, para permanecer defendendo o grupo, para avisar quando predadores se aproximam. Os nossos cachorros guardam a nossa casa, eles, à noite, eles ficam mais tempo acordados do que tempos cochilando. Do dia eles dormem, a sono solto. À noite eles estão mais ativos, porque estão vigiando o lugar deles. Estão vigiando não serem agredidos pelos outros. Então eles vão descobrindo, vai se descobrindo as leis de viver em sociedade, viver em agrupamento. Quando ele chega ao ponto de ser humano, ou seja, que ele recebe de Deus a capacidade de decidir, ele adquire a capacidade do livre-arbítrio em sua evolução, então ele começa a ter noção do bem e do mal. E muitas vezes ele não ataca mais outra pessoa, outro ser humano,
para se defender de uma agressão dele, mas para tomar dele alguma coisa. Então aí começa o seu livre-arbítrio usando contra a lei de Deus, contra as leis naturais. As leis de todos devem sobreviver. A lei que você tem que sobreviver o maior tempo possível em cada encarnação para o seu aprendizado enquanto na matéria aqui na Terra. Ele começa a agredir os outros agrupamentos para tomar espaço onde tem alimento. Até que Deus ensinou ao ser humano, os grandes espíritos, ao comando de Deus e ao comando de Jesus, ensinam ao ser humano a plantar. E ele plantando, ele deixa de ser um grupo que andava por aí, para cima e para baixo, enfrentando adversidades. Eles fixam sua vivência em um canto só. Porque ali eles plantam, colhem e têm o que comer. Geralmente perto de um rio, onde eles teriam também água fácil. E começam a construir seus próprios abrigos, não precisam mais viver em cavernas. Eles já observaram, desenvolveram a sua inteligência para construir suas próprias cavernas. Ou seja, seus próprios abrigos contra o vento, a chuva, as tempestades de areia, dependendo da região que eles moram, dos ventos quentes demais, dos ventos frios demais. Então, aprenderam a botar um abrigo sobre ele, que é uma roupa feita geralmente de pele de animais e de vegetais como palhas, e começam a construir os seus abrigos, as suas casas primitivas, geralmente feitas de palha, que era mais fácil, galhos, mas era um lugar já com abrigo, já saíam das cavernas, que era um lugar que eles tinham que encontrar. Então eles não tinham mais que encontrar, eles já eram capazes de criar as suas próprias cavernas. E aos poucos foram desenvolvendo, adquirindo mais inteligência, mais inteligência, mais inteligência, e com isso desenvolvendo seu intelecto foi desenvolvendo, descobrindo coisas como transportar água, como plantar, como colher mais, como domar os animais, como criar os animais, ou começaram a observar a própria natureza, e aos poucos, com sua inteligência, eles foram desenvolvendo o seu intelecto. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,